Hoje eu vou seguir aqui um estudo sistemático que o pastor Fábio começou há um tempo atrás, alguns domingos atrás. Nós estamos aqui compartilhando com vocês o que nós cremos. Ele até definiu como tema da série de mensagens, série de estudo, o que cremos, o que nós cremos, né? Então nós estamos aqui todo domingo pela manhã compartilhando com a igreja os principais pilares da fé cristã. Então são estudos sistemáticos. Então eu quero mais uma vez encorajar a igreja a não perder esses cultos. Não estou dizendo para você deixar de vir no culto da noite para vir só no culto da manhã. Eu não encorajo isso, né? Então, você venha nos dois cultos. Se você puder, venha quarta, venha domingo de manhã, venha, aproveite as oportunidades de Deus, tá? Mas não perca a chance de estar conosco durante esses estudos sistemáticos, que você vai aprender muito, você vai entender o que a nossa denominação ela acredita. Nós temos recebido aqui irmãos, nós temos recebido aqui irmãs que vieram de outras denominações tradicionais, mas na sua maioria, irmãos de denominações pentecostais. Mas na maioria ainda, não? A gente ainda tem um grupo ainda menor pentecostal, mas muitos irmãos que vieram de igrejas neopentecostais. Então é muito importante que você estude conosco, esteja conosco nessa maratona de ensinos, de estudos teológicos nas manhãs de domingo, tá? Para você poder aprender os principais pilares da fé cristã e crescer também no conhecimento de Deus, tá bom? Então vamos ler o Salmo capítulo 8. Eu não vou expor o Salmo capítulo 8, como a gente costuma fazer. Por ser um estudo temático, a gente vai estar abordando o tema hoje do homem. A gente vai falar do homem, a natureza do homem, a origem do homem e os efeitos do pecado, os desdobramentos do pecado na vida do homem, do ser humano como um todo, tá bom? Esse texto aqui vai ser um texto apenas base, porque ele trata justamente da glória de Deus e a dignidade do Filho do homem. Então ele destaca Deus como Criador magnífico e a raça humana criada por ele, né? Como Deus criador, tá? Deus como criador e a raça humana como criaturas de Deus. Diz assim o texto sagrado: Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que dele te lembres? E o filho do homem, para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe pusestes. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. O salmista, ele via em toda a terra as maravilhas da criação de Deus. Ele via que tudo que existe, só existe porque Deus criou. E isso levava ele a se maravilhar com Deus, né? Ele era um crente de verdade, né? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, abençoa essa ministração. Que o Senhor possa me conduzir na ministração desse assunto que é tão importante, que é tão valioso para a nossa vida cristã. E abençoa o teu povo também, que vai ouvir, que vai passar alguns minutos ouvindo esse ensino, ouvindo essa doutrina, Senhor. Que nada possa nos distrair nessa manhã, as nossas preocupações, que o inimigo, nada, Senhor, venha nos impedir, nem o celular, nem os meios de comunicação, nada. Que possamos estar com os nossos ouvidos completamente inclinados para esses ensinamentos, em decorrência do que a tua palavra nos ensina e que é tão valioso para a nossa vida como cristão. Em nome de Jesus, amém. Amém. É importante frisar que quando a gente fala homem aqui, né? Quando a gente fala homem, nós estamos nos referindo não apenas ao gênero masculino, mas também a humanidade como um todo, né? Normalmente, eu até falei com os obreiros ontem, normalmente eu procuro enfatizar meu irmão, minha irmã, mas quando nós falamos do estudo do homem, nós estamos abrangendo toda a humanidade, tá bom? Então essa é uma das áreas de estudo que tem sido amplamente debatida no campo acadêmico, mas a questão é que nem sempre esse debate, ele possui uma abordagem com uma cosmovisão cristã. O que é uma cosmovisão cristã? O pastor Fábio ensinou isso aqui, foi a primeira aula dele aqui pra gente.
gente? Cosmovisão cristã, em resumo, nada mais é que a maneira como nós interpretamos o mundo ao nosso redor, é como a gente enxerga a vida, é como nós interpretamos a vida, o mundo, a igreja, a existência humana, Deus, o pecado, o diabo, tudo ao nosso redor, pelas lentes de Deus. Isso é cosmovisão. Existem muitas cosmovisões. Muitas pessoas enxergam a vida, o sentido da vida, o propósito da sua existência por diversas lentes, porque elas têm algum tipo de cosmovisão, uma visão ampla sobre a vida. Alguns nem têm tanta, mas pensa que tem. Mas, enfim. Mas quando nós falamos de cosmovisão cristã, nós estamos restringindo. Nós estamos querendo dizer para a igreja que a maneira como nós interpretamos a vida, a maneira como nós olhamos para o mundo ao nosso redor, a maneira como nós enxergamos é influenciada pelas lentes da palavra de Deus, tá? Então, essa é uma área debatida nas academias, mas nem sempre levando em consideração uma cosmovisão cristã. E, no entanto, a Bíblia, ela aborda constantemente o homem e até mesmo o comportamento humano, que torna a antropologia, que é a disciplina em torno da qual nós estamos conversando ou explorando agora pela manhã, ela é relevante dentro da igreja. E ela precisa ser estudada. Entende por que a gente precisa estudar? Porque a Bíblia fala do homem o tempo todo e a Bíblia fala do comportamento humano o tempo todo. Só que nós vamos fazer isso com as lentes da palavra de Deus. E é extremamente importante para a nossa vida como cristãos e até mesmo para a nossa convivência em sociedade, termos a visão correta sobre o que é ser humano. A gente fala muito, a gente tem que humanizar, né? Nós temos que ser humanos, mas nós precisamos ter uma perspectiva correta sobre o que significa isso. E a maneira como nós entendemos o ser humano vai impactar diretamente todas as áreas do nosso relacionamento. E quais são as principais áreas do nosso relacionamento? Quem poderia arriscar? Primeira área do nosso relacionamento é com Deus. A segunda área é do relacionamento com o nosso próximo. E a terceira área, por fim, é com o nosso relacionamento conosco mesmos. São as três principais áreas, eu falei com os obreiros um pouquinho sobre isso ontem. Mas a pergunta é, como o ser humano ele é compreendido no mundo moderno? Ou, se você preferir, chame como quiser, no mundo pós-moderno. No mundo moderno, o homem, ele é compreendido como uma máquina. Isso é muito influenciado em decorrência do capitalismo, que está muito presente na nossa sociedade. Nessa perspectiva, uma perspectiva mais filosófica, a ideia de que Deus seria como uma espécie de relojoeiro, né? Que programou o ser humano, né? E agora nós estamos apenas seguindo o que ele pré-estabeleceu quando criou a raça humana. Nessa perspectiva, o homem ele é visto principalmente sobre a ótica da produtividade. Ou seja, o valor do homem ele está no que ele produz. E um exemplo disso é quando a gente assiste às entrevistas, né? Não as propagandas, mas as entrevistas, as coberturas de reportagens na televisão, vocês já repararam? Quando alguém é entrevistado, o que aparece na legenda? Aparece o nome da pessoa que está sendo entrevistada e o quê? A função dela. O que ela faz. Isso acontece porque a perspectiva social da nossa sociedade moderna é que o homem ele vale o que ele produz. O capitalismo acabou infundindo isso, então isso é uma cultura já estabelecida no mundo moderno. Há uma outra perspectiva também, essa perspectiva é do homem como um animal. Essa perspectiva vê o que? O ser humano como uma espécie de animal, né? Mas um animal racional. Nós aprendemos isso desde cedo na escola. O ser humano, nesse caso, ele é tratado como um objeto de experimentação, porque ele tem algumas características que são muito parecidas com os animais. Só que nessa sociedade o que a gente vê é uma inversão de valores, onde o homem muitas vezes ele tem sido rebaixado, enquanto os animais estão ganhando uma valorização crescente. Você já deve ter ouvido aquela frase que ficou muito conhecida por um ex-BBB, que foi expulso da casa, né, que saiu, foi eliminado, ele dizendo: quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo o meu cachorro. Mas eu amo os animais. Eu já ouvi isso de uma funcionária, né, que não trabalha mais comigo. O homem como ser sexual. Sociedade pós-moderna, moderna, vou ficar andando aqui nessas duas expressões. Ela é muito influenciada por uma perspectiva freudiana, né? A gente sabe que Freud, ele defendia a sexualidade humana, mas ele defendia a sexualidade humana não como se ela devesse ser reprimida, né? O ser humano, ele sempre precisa, nessa perspectiva, reafirmar a sua sexualidade
sexualidade. E é isso que tem influenciado muito os debates de ideologia de gênero, né? Tem influenciado muito o comportamento das pessoas e a maneira como elas olham a sexualidade das pessoas. Mas em uma sociedade assim, nós acabamos entendendo que essa filosofia, ou essas teorias acabam influenciando os debates de identidade de gênero, e ela pode também ser identificada muitas vezes como uma das bases das discussões entre pessoas sobre sexualidade. Não é verdade? Nunca se falou tanto sobre isso como se fala em nossa época. Há um lado bom, há um lado positivo nessa questão, mas há um lado negativo e até sutil na disseminação de algumas teorias que não compartilham da cosmovisão cristã. Há uma outra perspectiva também, é que o homem é como um ser econômico. Essa é uma perspectiva completamente influenciada pelo marxismo. Alguns preferem chamar de marxismo cultural. Quem foi Karl Marx? Karl Marx, ele foi um homem, uma figura que influenciou muitas teorias que hoje influencia muitos políticos de esquerda, né? E outros também que vieram depois dele, que foram seguindo, mas foram apenas configurando ou melhorando algumas das suas perspectivas econômicas, né? Sobre política, sobre a realidade humana, sobre o sentido da existência humana e para que o homem serve, como o homem tem que ser visto, como o homem tem que ser tratado. Mas Karl Marx, ele acreditava que a sociedade, ela se desenvolve através das lutas de classes, divididas pela perspectiva econômica, ou seja, existem as classes de lutas e as classes opressoras e os oprimidos, né? Então a classe opressora é a classe burguesa e a classe oprimida é a classe dos pobres. Então os políticos que têm essa visão marxista, eles vão defender a ferro e fogo que o ser humano ele precisa ser reafirmado economicamente. Essas disputas que a gente vê de esquerda e de direita, que hoje tem se infiltrado dentro da igreja, que na maioria tem sido debatida por pessoas que não sabem nada de política, elas estão debatendo sobre isso, mas elas não sabem os pormenores desses debates. A questão é econômica, é política, né? E que tem se infiltrado dentro da igreja. E é por isso que nessa perspectiva o Estado ele tem que promover mecanismos, mas de afirmação econômica. O exemplo disso é a ênfase que esses partidos dão no assistencialismo, na liberação de créditos e programas que muitas vezes visam aumentar o poder de compra das pessoas. Uma outra perspectiva é que o homem, na sociedade moderna, ele é como um peão no universo, né? É uma perspectiva mais existencialista. Eu estava assistindo uma aula recentemente sobre isso, e há quem diga que essa perspectiva ela vem sendo deixada um pouquinho de lado, porque a sociedade hoje ela tem procurado um pouco se reafirmar mais, buscar seus objetivos de vida, seu propósito no universo. Mas a questão é que nessa visão o ser humano ele é visto como um ser perdido, sem propósito, jogado no meio do universo sem significado, sem direção, sem sentido para viver. Na maioria dos casos, quem pensa dessa forma são pessoas que insistem em acreditar que Deus não existe. Nesse grupo estão os ateus. São aquelas pessoas que insistem em debater contra o cristianismo, tentando provar e nunca conseguem que Deus não existe. Até porque existem mais evidências para se crer na existência dele do que para não crer na existência de Deus. Eu estava até ouvindo agora recentemente o Pondé, acho que eu postei até no meu status, né, no WhatsApp, o Pondé falando que é uma bobagem os ateus tentarem debater sobre isso. Ele até vê com bons olhos a possibilidade de Deus existir. Um Deus como ele, revelado nas Escrituras, Pondé falando isso, né? Seria muito melhor se ele existisse mesmo, ele falando. Então é uma bobagem de ateus que tentam matar Deus ou excluir ele da existência humana ou da realidade da sua existência na humanidade. E em penúltimo lugar, para não dizer em último lugar, né, o homem também ele é visto como um ser livre. É uma perspectiva mais liberal. Quando a gente fala de perspectiva liberal, a gente não está falando de uma perspectiva teológica liberal, tá? Porque existe isso. E nem política liberal, porque existem políticos que são liberais também. Mas a gente está falando aqui de uma ótica liberal em que o ser humano ele é visto como livre para decidir quem ele quiser ser.
A liberdade aqui ela é entendida como uma escolha sem restrições, seja no campo sexual, moral ou até mesmo existencial. Vocês já devem ter ouvido aquela famosa frase: você pode ser o que você quiser. Quem aqui já ouviu? Eu já ouvi. E isso está muito presente nas literaturas, isso está muito presente nas propagandas, nos cartazes, nos filmes, no cinema, inclusive na literatura infantil, representada pelo filme Frozen. Eu poderia falar vários aqui, eu restringi um. O filme Frozen, nós temos lá a Frozen, né? E qual foi a canção que ficou marcada, que ficou muito conhecida e tem sido cantada? Livre sou, livre sou, livre sou. E isso reflete o quê? Essa visão de liberdade, mas de uma liberdade irrestrita. Então, em último lugar, o homem ele é também entendido ou compreendido como um ser social. Isso aqui tem a ver também com aquela perspectiva econômica, marxista. Porque nessa perspectiva é enfatizada a busca de igualdade social, onde o ser humano ele deve ter os mesmos direitos, poder frequentar os mesmos lugares e até mesmo ser tratado com equidade, independentemente do seu status social do grupo que ele frequenta. Então, todas essas perspectivas, meus irmãos e minhas irmãs, todas elas, de alguma maneira, se você parar para estudar profundamente, vocês vão ver que elas têm algum tipo de valor. Mas o problema é que cada uma delas, que elas não estão centradas em Deus. Todas elas estão centradas no homem e muitas vezes negligenciam a pessoa de Deus. E é por isso que é crucial que a gente adote uma perspectiva altamente cristã do ser humano, para nós não cairmos nas armadilhas dessas perspectivas modernas que colocam Deus em último plano e muitas vezes excluem ele dessa leitura que deve ser feita em relação ao ser humano de modo geral, especialmente em relação a Deus, tá? A pergunta é então, qual é a concepção cristã do homem? O que a Bíblia fala de nós? O que a Bíblia fala do homem? A gente acabou de ler um salmo aqui, né? A gente acabou de ler um salmo. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que o homem, ele é uma criatura de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz que o Senhor formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então o cristianismo ele ensina que o ser humano, ele é criado por Deus, ele tem um criador. E é isso que nos dá o quê? Valor. É isso que nos dá propósito de vida, propósito existencial. A vida humana, ela é preciosa nessa perspectiva. Quando a perspectiva ela é centrada em Deus como sendo o Criador, quando a perspectiva ela leva em consideração que nós temos um dono, nós temos uma origem em Deus. E é por isso que a Bíblia proíbe o assassinato. É por isso que a Bíblia proíbe, e são discussões que nós estamos tendo, né? Mas o próprio Deus já proibiu isso, está na palavra dele. Em segundo lugar, o homem ele foi feito à imagem de Deus. Capítulo 1, versículo 26 e 27 de Gênesis diz que Deus criou, pôs o homem à sua imagem e a imagem de Deus o criou. Quem? Homem e mulher os criou. Ser feito à imagem de Deus significa que o ser humano reflete a natureza divina. E isso confere um valor intrínseco ao ser humano. Isso não depende do que a gente faz, mas do que nós já somos, por sermos criatura de Deus e termos sido criados à imagem de Deus. Portanto, o ser humano, ele não é um animal. Porque, ao contrário dos animais, o ser humano ele carrega em si a imagem de Deus. Nós falamos, não, mas o ser humano é um animal racional. Não, o ser humano, ele é a imagem de Deus, ele não é um animal. Porque Deus, ele não imprimiu a sua imagem num animal. Deus imprimiu a sua imagem no ser humano. E é isso que torna uma pessoa com vontade, intelecto e consciência. Nós temos muito mais coisas que um animal não possui. Por isso, nós devemos tratar os outros com dignidade, respeito, reconhecendo que todos são feitos à imagem de Deus. Um exemplo importante quando nós falamos sobre isso. Imagine um patrão que precisa lidar com seus funcionários diariamente. Ele precisa tratar os seus funcionários com respeito, porque todos têm valor diante de Deus. Os governantes, eles devem garantir segurança para todo ser humano, independentemente da sua crença, porque
todos são feitos à imagem de Deus. Mas em terceiro lugar, o homem possui imortalidade. Quando a gente fala de imortalidade, a gente não está querendo dizer que o ser humano não vai morrer. O ser humano vai morrer. Mas o ser humano, ele tem uma vida após a morte. A morte não é o fim em si mesmo, é uma transição. Alguns preferem dizer que é uma transição. Então, as nossas ações, as nossas escolhas, elas têm de alguma forma um impacto na vida após a morte. Isso nos dá um senso de responsabilidade no cuidado com os recursos que nós nos apropriamos da terra. Isso nos dá um senso de responsabilidade no trato com as pessoas, em tudo que Deus criou. Por isso o ser humano ele tem responsabilidades e ele é responsável por suas decisões diante de Deus. Em quarto lugar, o homem ele foi criado para a glória de Deus. Gênesis capítulo 1, 26 e 27 diz isso, mas Isaías capítulo 43, versículo 7 também fala isso. O homem foi criado para refletir o quê? O caráter de Deus no mundo. Foi para isso que nós fomos criados. E como portadores da imagem de Deus, nós temos a responsabilidade de glorificar a Deus ao representá-lo como governante dessa criação. Isaías 43, Deus mesmo declara que ele criou o homem para refletir a sua glória, ou seja, para refletir o seu caráter no mundo. Você quer saber para que você foi criado? Você acabou de saber. Você foi criado para a glória de Deus. Para a glória de Deus. O homem, ele se relaciona com a criação de Deus. Nos mesmos versículos de Gênesis capítulo 1, é dito que tenha ele domínio sobre os peixes, sobre os animais. Nós lemos isso aqui no Salmo 8 também, mais uma ênfase na importância do ser humano e na responsabilidade que ele tem em relação aos recursos que Deus criou e colocou sobre a sua responsabilidade. Ele coloca o homem também para cultivar no jardim, mas ele coloca o homem também para guardar o jardim. Então Deus aqui, ele estabelece o homem como seu vice-regente, como vice-regente de Deus no mundo, e com responsabilidade de cuidar da criação e não subjugá-la. O que está acontecendo hoje com o planeta? É a mãe natureza que está com raiva? É a mãe natureza que está se revoltando? Quem é o criador da natureza? Por que está acontecendo as coisas que estão acontecendo? Porque o homem está, ele mesmo, produzindo os danos que são contra ele mesmo, porque foi Deus que criou uma ordem e o homem está querendo interferir na ordem que Deus criou. É o homem que está sendo vítima dele mesmo, no mau uso dos recursos criados por Deus e que ele tem nos responsabilizado. Nós muitas vezes falamos sobre o mandato missional, o ide pregar o evangelho. Mas quando nós lemos Gênesis capítulo 1, existe um mandato cultural ali também. Nós falamos isso aqui na escola bíblica. Nós temos responsabilidade com a cultura. Nós temos responsabilidade com diversas áreas, vários setores da criação. Nós que somos cristãos, nós deveríamos ter responsabilidade, cuidado, preocupações com a maneira como nós lidamos com a natureza. Essa coisa do crente jogar lixo no chão, né? Eu estou aqui só dando um exemplo, né? Mas existem muitos outros. Isso não deveria ser uma característica nossa. Nós deveríamos ser os primeiros a nos preocupar com os recursos criados por Deus e colocados à nossa responsabilidade e à nossa disposição. E, em sexto lugar, o homem, ele não encontra a sua identidade em si mesmo, como as demais perspectivas enfatizam na leitura moderna sobre o homem. A identidade do ser humano, ela não pode nunca ser definida sem Deus, nunca. Ele não pode descobrir seu propósito fora de Deus, porque isso vai levar ao achismo, ao relativismo. E é isso que a sociedade pós-moderna está tentando fazer. Impregnar o relativismo, como se não existissem verdades absolutas. Isso aqui que eu estou falando, para muitas pessoas, de repente, na internet, quando forem assistir isso, que são contra essa abordagem, elas, de repente, vão até criticar, vão questionar isso, porque nós vivemos numa sociedade relativizada, onde não existem verdades absolutas. Então, vai ter gente que vai falar, a minha verdade... Não, eu penso desse jeito, eu creio desse jeito, mas o problema é que quando você cai no achismo ou no relativismo, seja da moralidade, ou seja da verdade, seja de qual for a teoria,
O problema é que você não tem critério, você não tem absolutos, base para você tomar decisão, ou para você até mesmo se valer no seu modo de viver, no seu estilo de vida com as pessoas, ou até mesmo em relação a Deus. Isso ajuda as pessoas até a justificar os seus erros, as suas irresponsabilidades. É por isso que o ateu, quando ele mata Deus, quando ele tenta matar Deus, ele afeta logo aspectos morais da raça humana. Porque se você não tem alguém para quem você prestar conta, você não tem responsabilidade. Então você pode fazer o que você quiser com a sua vida, né? Mas nessa perspectiva, nós aprendemos que, à luz da palavra de Deus, nós não temos sentido, nós não temos significado fora de Deus. Nós não encontramos a verdadeira satisfação fora do Criador. É como se você cortasse, né? Você já cortou uma planta, assim, um tronco de uma árvore. Tira ela, o que vai acontecer com ela? Tira um pedaço do braço de alguém, o que vai acontecer com aquele pedaço? Se amputar. Se não fizer o implante a tempo, né? Vai entrar no estado de putrefação, vai apodrecer, você vai morrer. É isso que acontece com a humanidade. A humanidade separada de Deus, longe de Deus, ela não tem significado, ela não tem realmente sentido. É por isso que as pessoas que estão distantes de Deus, elas estão constantemente procurando significado, explicações. Por quê? Porque elas estão querendo suprir uma inquietação na alma delas, uma insatisfação que elas não conseguem suprir com bebida, com drogas e nem em relacionamentos humanos. Elas não conseguem, nós não conseguimos. Muitos de nós que estamos aqui tentamos fazer isso antes da nossa conversão. Nós tentamos viver uma vida sem Deus. E o que a gente colheu? A gente colhe frustração. A gente colhe desgosto, descontentamento. É como se a gente colocasse a cabeça no nosso travesseiro e tivesse faltando algo. Quantas vezes eu jovem lá com meus 16 anos de idade, até um pouquinho menos, eu chegava às vezes da farra, eu colocava a minha cabeça no travesseiro e ia deitar para dormir, eu chorava sozinho, meus pais nem sabem disso. Eu chorava, eu ficava tentando entender o que eu fiz, por que eu fiz aquilo, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo com a minha vida, para onde que eu estou indo, e se eu morrer, para onde que eu vou? Eu não tinha perspectiva de nada, gente. Eu não tinha perspectiva de nada, eu vivia de momentos, eu vivia de ilusões. Muitos de nós vivemos assim, batendo cabeça. Mas nós encontramos significado no dia em que nós fomos nos reconciliados com Deus por meio de Jesus. E aí ele coloca o seu espírito no coração da gente, né? E aí todas essas inquietações com as quais a gente ainda tem que lidar, porque o pecado ainda é uma realidade pela qual nós temos que lutar, né? Mas nós sabemos que temos um dono, nós sabemos que a nossa vida tem um significado, a nossa existência no mundo, ela não é um acidente, não é. Agostinho de Hipona, ele disse em suas confissões o seguinte: fizeste-nos para ti, e o nosso coração está inquieto, enquanto não descansar em ti. Vou repetir: fizeste-nos para ti, e o nosso coração está inquieto, enquanto não descansar em ti. Fora de Deus, o nosso coração fica inquieto. Fora de Deus, realmente não há significado. Por isso que você que está aqui hoje, eu quero aproveitar essa ocasião para dizer para você: corra para Cristo nessa manhã. Volte-se para Deus, se arrependa. Coloque toda a sua esperança de vida na palavra de Deus, nas suas promessas e no que Jesus fez por você na cruz. E saia daqui hoje com uma alegria que só o Espírito Santo pode produzir. A alegria de pertencer a Deus, a alegria de ser chamado filho de Deus, a alegria de ter sido justificado por Deus, de ser salvo por Ele, por meio de Jesus Cristo. Então viver fora de Deus, meus irmãos, é muito frustrante. É como se nós tentássemos usar uma máquina de lavar roupas para lavar pratos. Você já tentou usar um objeto que foi criado para um objetivo e usar para outros? Existem objetos que foram criados com objetivo e a gente acaba descobrindo outras funções, não é verdade? Mas ele não vai funcionar plenamente como deveria, porque ele não foi criado para determinadas atividades. Então o ser humano, ele foi criado para se relacionar com Deus e, sobretudo, viver para a sua glória. Em sétimo lugar, a imagem de Deus, ela é universal e ela não se perde com o pecado, embora tenha sido manchada, ou seja, embora a imagem de Deus, por causa da realidade do pecado, tenha sido prejudicada. Todos os seres humanos, independente da sua etnia, independente da cor, do gênero ou da idade, eles são igualmente valiosos. São valiosos porque foram criados à imagem de quem? À imagem de
Deus. Então isso está relacionado aos direitos humanos, que na visão cristã devem ser entendidos de acordo com o que Deus determinou, e não apenas pelo ponto de vista político ou social e econômico. A pergunta é, como diante dessa perspectiva cristã, acerca da origem do homem e para que ele foi criado, nós estamos tratando as pessoas. Como você está tratando as pessoas? Como você trata as pessoas no seu trabalho? Como você trata seus vizinhos? Como você trata o seu cônjuge? Como você trata seus irmãos, a comunidade? Como você trata outros cidadãos, outras criaturas que foram criadas à imagem de Deus? As pessoas, elas, em outras perspectivas, elas são tratadas como máquinas. Elas são tratadas como um produto do meio. Elas são vistas como dinheiro, como pessoas que vão dar lucros. Elas são vistas dessa forma, nessas perspectivas. São vistas como animais. Na verdade, são vistas até como pessoas inferiores aos animais. Né? Mas as pessoas, elas não devem ser vistas como máquinas. Elas não devem ser vistas como produto do meio. Elas não são inferiores aos animais. As pessoas, elas não devem ser, em hipótese alguma, medidas pela sua produtividade. A pergunta é, qual é a natureza do homem? Qual é a natureza do homem? Segundo a Bíblia, todas as pessoas, elas são compostas de duas partes. A parte material e a parte imaterial. Todas as partes do homem que foram formadas, que foram criadas, que formam o homem, elas são descritas na Bíblia. Eu não vou explorar tudo isso aqui porque eu não vou ter tempo. Mas a parte material já diz, né? É a nossa parte física, é a nossa matéria. Né? E o corpo, ele representa o quê? A maravilha da criação de Deus. O seu corpo, ele não foi criado para você fazer o que você bem entende com ele, não. Tá? Importante deixar isso claro. Gênesis capítulo 1 mostra isso. Mas o nosso corpo, ele também foi corrompido pelo pecado. Romanos capítulo 3 diz isso. E por isso ele sofre as mazelas, como toda sorte de doenças, até mesmo a morte. Você quer saber por que você fica doente? Porque você fica resfriado? A ciência vai tentar responder isso por métodos científicos ou por experimentações biológicas e científicas. Mas a Bíblia diz que o que danificou a nossa matéria, o nosso corpo, por assim dizer, foi o pecado. O pecado entrou e fragilizou a gente. Você já reparou que a ordem natural das coisas não é você nasce, cresce, se reproduz e morre, né? Na verdade, quando nós nascemos, você não gosta quando eu faço analogia, mas eu tenho que fazer essa analogia. Quando nós nascemos, começa uma contagem regressiva. Já reparou? Nós vamos ficando mais... Mariana está ficando mais velha, né? Milena está ficando mais velha. Lucas está fazendo 9 anos. Ele está ficando mais velhinho, né? Não mais velhinho, mas ele está ficando mais adulto. Ele está crescendo. Na verdade, essa é uma perspectiva, de repente, até no livro de Eclesiastes, né? A gente, na verdade, começou uma contagem regressiva. Você vê que a nossa pele, ela vai mudando, né? Ela vai ficando mais frágil. A nossa saúde, ela vai ficando mais fragilizada. Como é que explica isso? Teologicamente se explica dessa forma. O pecado entrou e prejudicou tudo. Mas quando uma pessoa ela se converte, o corpo ele passa a ser a habitação do Espírito Santo, conforme Paulo diz em 1 Coríntios 6. E por isso nós temos ainda mais motivos de olhar para o nosso corpo como algo digno de ser cuidado, porque Deus habita naquele que foi redimido por Jesus. E a Bíblia, ela usa diversos termos para se referir à parte imaterial do homem, né? Ela usa termos como alma, ela usa termos como espírito, ela usa termos como espírito e alma, né? Como sendo sinônimos. A gente vê muitas vezes até a mesma expressão alma e espírito aparecendo no mesmo texto, paralelamente. Por quê? Porque existe um aspecto muito importante que nós precisamos considerar, é a unidade da nossa natureza. Existe um debate entre pessoas que preferem, por uma questão opcional, dizer, eu sou tricotomista, né? O tricotomista, ele defende que o corpo ele é feito de matéria, né? Corpo, alma e espírito. O dicotomista, ele é corpo e alma, né? Mas é um debate amplo, abrangente, que não leva a gente a lugar nenhum agora. Eu entendo que nós temos unidade.
Eu defendo a unidade. O ser humano até pode ser visto como ser de natureza material e imaterial, mas todas as partes elas estão unidas naquilo que corresponde ao ser humano. Mas essa unidade, ela pode ser desfeita na morte. É por isso que a morte, ela causa na gente muita dor, porque é a separação dessa matéria, dessa parte material. Todos nós um dia vamos passar por isso. E é por isso que quando a gente perde alguém, ou às vezes alguém querido, a gente chora muito, a gente fica triste, mas outras pessoas às vezes que nem fazem parte do nosso convívio também afeta a gente. Porque a morte, ela é dura, ela mexe com a natureza humana, ela mexe com a nossa existência, ela mexe com a gente de uma maneira ou de outra. Agora a gente precisa explorar o tema do pecado e os seus efeitos. Como eu falei para vocês, o pecado é que prejudica tudo, é ele que afeta a nossa natureza. Avançando aqui, quando a gente fala sobre o pecado, a palavra aqui é armartiologia. Quem aqui já ouviu falar da armartiologia? Alguém já ouviu? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Juro que eu estou caminhando bem para o final. A armartiologia é uma expressão grega que pode ser entendida como armartia, que significa pecado, e logia, que significa estudo. Então, quando nós estudamos sobre o homem, a natureza do homem, a criação do homem na perspectiva cristã, nós não temos como falar do homem e não dizer sobre o pecado, porque o pecado ele afeta o homem de maneira considerável, de maneira significativa. E essa é a parte da teologia que estuda o pecado, mas estuda o pecado segundo o que as Escrituras ensinam. E essa doutrina ela é tão importante porque a maneira como nós entendemos, a maneira como o pecado influencia diretamente a nossa vida, vai determinar diretamente a nossa compreensão sobre salvação. Existe uma frase que diz que enquanto o pecado não for amargo, Cristo nunca será doce. Então nós precisamos entender a gravidade do pecado para que nós possamos entender a magnitude de Cristo. Amém? Então nós precisamos entender isso. Muitas pessoas sabem que são pecadoras. Muitas pessoas sabem que o pecado é uma realidade. Mas poucas pessoas entendem a gravidade do pecado. Mas o que a Bíblia fala sobre o pecado? O que significa pecado? Mariana, o que significa o pecado literalmente? Fala aí. Pode falar bem alto aí para todo mundo ouvir. Eu sei que tu sabe. Errar? Ela sabe. Isso porque é um ponto da nossa apresentação do Evangelho. Quando nós apresentamos o Evangelho, nós perguntamos para você, você sabe o que significa pecado? Pecado significa errar o alvo. Literalmente é o que significa na língua grega. É como se fosse um atirador de elite tentando atirar no alvo e ele mirasse, desse o tiro e acertasse, e não acertasse o alvo. Então, nas línguas originais, errar o alvo é a palavra que define pecado. E existem outras palavras também para descrever o pecado. Em Isaías 59, aquele texto célebre, né? São os meus pecados que fazem separação entre nós e Deus, né? O profeta Isaías falando. Então, mas ali a expressão significa iniquidade, porque fala de uma ofensa contra Deus. Mas pecado também na Bíblia, ele é descrito como transgressão, como o apóstolo João descreveu em 1 João capítulo 3, que destaca a ideia de quebrar a lei. Então, o pecado nada mais é tudo aquilo que nós fazemos que transgride as leis de Deus, conforme está escrito em Romanos capítulo 3. E por isso todos carecem da glória de Deus. É como as leis de Deus refletem o seu caráter. As leis de Deus refletem quem Deus é. Ele, quando estabeleceu aquelas leis, ele refletiu, na verdade, o que ele é. A santidade dele. Então, quando uma pessoa quebra a lei de Deus, ela está transgredindo as leis de Deus, se colocando na qualidade de um ofensor, de um transgressor, mas quando ela fere essas leis, na verdade o que ela está fazendo é se colocando contra o próprio Deus, porque as leis que ele mesmo estabeleceu representam quem ele é, o seu caráter, a sua dignidade, a sua santidade. Por isso que Deus é sagrado. Então o pecado ele não é apenas algo que acontece nas nossas relações humanas, mas é algo que acontece à luz da natureza de Deus. Portanto, o pecado, ele deve ser entendido a partir da nossa relação com quem? Ele deve ser entendido com a nossa relação com Deus. Ele afeta diretamente
a nossa relação com Deus, ele afeta, em primeiro lugar, a nossa relação com Deus. Quando nós pecamos, nós ofendemos a Deus, nós transgredimos as leis de Deus. É por isso que Davi, no Salmo 51, ele confessando seus pecados, ele fala: Senhor, pequei, contra ti somente pequei, porque em pecado eu nasci, em pecado concebeu minha mãe. Qual é a origem e a extensão do pecado? O pecado, ele começou no coração de Satanás, como nós vimos aqui alguns estudos anteriores, quando ele se rebela contra Deus e chegou ao homem por meio da tentação de Adão e Eva no jardim do Éden. Ele plantou isso no coração do homem, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 6. No jardim, o pecado, ele surge como o quê? Ele surge como orgulho, ele surge como desejo de ser como Deus. Foi isso que aconteceu. Esse desejo é o que leva Adão e Eva a se rebelarem contra o Criador, se rebelar contra Deus. O pecado, ele nasce quando o ser humano, ele tenta ocupar uma posição que não lhe pertence. É a serpente dizendo para eles que eles seriam como Deus. Não foi isso que a serpente falou? Vocês vão ser igual a ele. E foi isso que foi sendo gerado ali, nutrido no coração daquele casal. E foi isso que Satanás planta no coração deles. O pecado original, como nós falamos, porque a origem do pecado está lá no capítulo 3 de Gênesis. Ele descreve o orgulho. Ele decorre em relação ao orgulho do homem que entra no coração dele, contamina ele e se estende por toda a raça humana. É um pecado de soberba e que gera rebelião, onde se busca uma posição que só pertence a Deus. Pode ser Adão o nosso representante? Pode. Adão, ele é o nosso representante. O que aconteceu lá, acontece cá. E por ele ser o nosso representante, nós somos seus descendentes. E nós, portanto, herdamos os efeitos do seu ato pecaminoso, conforme Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz: assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Em que sentido dizemos que todos somos pecadores? Isso também é importante entender. Nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Mas alguns defendem que todos herdaram a natureza pecaminosa de Adão, mas nem todos pecam conscientemente. Há uma separação aqui entre você ter a natureza do pecado de Adão, a herança do pecado de Adão, outra é você praticar deliberadamente e conscientemente o pecado de Adão. Alguns, eles preferem fazer essa dicotomia, por assim dizer, porque fazendo essa separação, você exclui crianças com deficiência e até mesmo aquelas que não chegam ao fim de uma gestação ou recém-nascidas, que não pecaram deliberadamente, dando luz ao pecado individual. Então esse é um debate muito antigo. Crianças nessas condições, elas são salvas, né? Mesmo sendo descendentes de Adão, mas por não terem dado a luz prática ou consciente do pecado. Mas isso é um debate muito grande, tá? Não vou me ater aqui. Agora, a história da igreja, Irineu de Leão, ele dizia que todos os seres humanos, de alguma forma, já existiam em Adão e foram incluídos na sua queda. Pelágio, ele dizia que o pecado de Adão, ele contaminou só Adão. E aqui ficou conhecido como pelagianismo e uma heresia que foi combatida no concílio de Cartago, lá por volta de 400 e pouco, e por volta de 400 e pouco, ainda alguns anos depois, no concílio de Éfeso. Ele foi expulso. E essa heresia foi combatida porque ele dizia que o problema do homem não está no homem, o problema está no meio. Mas eu pergunto para você, quem é que contamina o meio? É difícil entender isso, né? Uma grande heresia que infelizmente tem se infiltrado em muitas igrejas e que infelizmente precisa ser combatida, ou felizmente precisa ser combatida. Quem combateu o pelagianismo? Foi Agostinho de Hipona. Agostinho ensinava que antes da queda, Adão ele tinha perdido, que Adão ele tinha a capacidade de pecar, ou até mesmo pecar e morrer. Mas depois da queda, toda a humanidade ela se torna escrava do pecado e da morte. Ou seja, a humanidade ela perde completamente o livre-arbítrio. É por isso que presbiterianos discutem entre livre-arbítrio e livre-agência. O que é livre-agência? Livre-agência é a capacidade que você tem de fazer escolhas.
Hoje eu estou a fim de usar roupa tal. Hoje eu estou a fim de ir com essa roupa para a igreja. Hoje eu vou trabalhar com esse sapato. Você escolhe. Poxa, gostei do nada, vou namorar com ele. Né? Estou falando aqui, me colocando no lugar da Liliane, né? Poxa, me apaixonei pela Priscila, quero casar com ela. São as escolhas que a gente vai tomando. Né? Isso é livre agência, tá? Mas existe o livre-arbítrio, que é muitas vezes confundido com livre agência. Quando você fala de livre-arbítrio, muitas vezes, o livre-arbítrio é entendido como a capacidade do homem escolher ser salvo. Mas Agostinho, bem como muitos outros gigantes da teologia, sempre defenderam que depois da queda, o nosso livre-arbítrio virou um escravo. O nosso livre-arbítrio foi comprometido e, portanto, nós não temos a capacidade de escolhermos sermos salvos. Por quê? Agostinho defendia que o pecado afetou todas as áreas do homem, como a razão, a vontade e as emoções, de tal modo que o ser humano, ele não quer Deus, ele não escolhe Deus. Tudo que ele puder fazer, ele vai fazer para não buscar a Deus. Você vê isso, a dificuldade que é na gente ainda. E naquelas pessoas que não conhecem a Cristo ainda, a relutância das pessoas em aceitar livremente o Evangelho, e até mesmo de comparecer a um convite feito para vir na igreja. Muitas vezes, essa resistência vista nos descrentes, nos não crentes para vir à igreja, ou para aceitar o Evangelho, está ligada à sua natureza caída. Ela está na condição de inimiga de Deus. Ela é escrava, ela é inimiga de Deus, ela não só está escrava do pecado, ela está escrava do diabo também. Em Efésios capítulo 2, versículo 1 fala isso. Então, desde a infância a gente vê o quê? A gente percebe que ninguém precisa ser ensinado a mentir, a desobedecer, a agir com egoísmo. Isso está presente nas inclinações do ser humano desde a sua infância. Algumas pessoas, elas até demonstram isso de maneira mais evidente, outras de forma mais sutil. Mas o problema é o mesmo. A raiz do problema é a mesma. A inclinação natural do pecado. Todos nós temos essa natureza. E os efeitos do pecado são morte espiritual, morte física e morte eterna. Eu poderia aqui avançar sobre a depravação total, para não me estender tanto. Eu vou concluir aqui. Que a depravação total do homem, se você entender mais essa doutrina, eu vou falar isso lá na frente, se tudo der certo. Ela mostra exatamente isso. Se você entender a depravação total, como o homem ele não tem habilidade alguma, capacidade alguma de escolher Deus, você vai perceber como isso faz todo sentido. Como isso faz todo sentido na hora de você evangelizar alguém, na hora de você fazer um apelo. Isso mostra que a salvação de uma pessoa, ela não depende realmente das suas obras, não depende dos seus esforços, não há méritos nenhum em nós, porque infelizmente nós herdamos uma natureza, uma herança maldita do nosso pai Adão. Nós temos uma natureza adâmica que nos corrompe, que nos contamina, que nos separa completamente de Deus. Mas nem tudo está perdido. É possível você ver em pessoas atos de bondade, né? É possível você ver em pessoas atos de misericórdia, algumas virtudes. Mas por que isso é possível? É possível porque Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Nem tudo foi comprometido. Né? É por isso que você vê que existem pessoas, mesmo que você compartilhe a palavra de Deus, o Evangelho, elas até entendem alguma coisa, elas até falam assim, poxa, isso faz sentido, acabei de falar aqui sobre o Pondé, mas uma coisa é entre ela entender aquilo ali, outra coisa é ela se apropriar daquilo ali pela fé. Espiritualmente ela está morta, está separada de Deus por causa desse pecado, por causa do pecado original. Então o que é preciso? O que é preciso para que o pecador ele possa ter a imagem de Deus restaurada na vida dele? O que é preciso? E aí eu vou deixar para o próximo, que vai vir na próxima semana, né? Mas é importante dizer que é essencial que o pecador perceba, à luz dessa realidade do pecado, a sua necessidade desesperada de um Salvador. Né? Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. E quem vai falar de Cristo na próxima semana vai falar um pouco mais sobre isso. Amém? Então vamos orar. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse estudo. Eu reconheço as minhas limitações, Senhor. Mas eu te agradeço pela oportunidade que temos de poder compartilhar essas informações, Senhor, essa doutrina com o teu povo, Senhor.
que realmente o pecado seja visto como algo muito amargo, Senhor. Porque o pecado, ele nos separa do Senhor. O pecado, ele prejudica o nosso relacionamento contigo, ele prejudica o nosso relacionamento com outras pessoas, com o nosso próximo, e prejudica a nossa vida como um todo, a nossa vida pessoal, Senhor. O pecado, ele é devastador, Senhor, e nós temos visto isso na humanidade. Como isso tem matado a rodo, como isso tem destruído essas guerras. Tudo isso são os sintomas do coração corrompido, inclinado para a maldade, inclinado para o pecado, Senhor. Mas enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce, Senhor. Acho que possamos hoje correr para Cristo enquanto há tempo. Buscar o Senhor enquanto é possível. Que o pecador, ele deixe a iniquidade, que ele deixe seus pecados, ele se arrependa, porque o Senhor é benigno, é misericordioso. Que possamos, enquanto é tempo, Senhor, correr para Cristo, correr para aquele que salva, correr para aquele que purifica, para aquele que redime de toda a culpa e de todas as violações contra as leis de Deus, Senhor. Que possamos, ó Deus, ser encontrados assim na volta do Senhor, porque o Senhor vai voltar. O Senhor há de voltar e o Senhor há de julgar os rebeldes, os orgulhosos, os soberbos, aqueles que têm insistido em viver uma vida de rebeldia, transgredindo deliberadamente, conscientemente a tua palavra. Mas que aqui estejam pessoas arrependidas dos seus pecados, de violar as tuas leis, de cometer erros que não procedem da tua palavra, Senhor. E eu te peço em especial que essa mentalidade que estamos compartilhando e tentando infundir, ó Deus, na tua igreja, em nossa igreja local, ela possa gerar muitos frutos, Senhor. Muitos frutos e para a tua glória, que teu nome seja engrandecido, em nome de Jesus, amém e amém.